prisão do ex-presidente Bolsonaro gerou uma reação imediata e calculada do governo americano. O que estamos vendo não são apenas notas de repúdio, mas a ativação de um plano estratégico, liderado por Donald Trump, para responder à altura. A ordem em Washington, segundo fontes, é clara, impor sanções severas que atingem o coração do Supremo Tribunal Federal e fazer com que as decisões recentes sejam profundamente lamentadas pelos seus autores. A gente precisa ir direto ao ponto, porque o que aconteceu nas últimas 48 horas em Brasília não foi apenas um evento jurídico ou policial. Foi, na minha visão, o início de uma nova era na política brasileira e principalmente nas nossas relações internacionais. A prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, que muitos tratavam como uma possibilidade distante ou apenas uma ameaça retórica, se concretizou. E a forma como ela aconteceu, ignorando laudos médicos, atropelando o devido processo legal e com uma justificativa que muitos juristas consideram frágil, acabou gerando uma onda de choque que atravessou as fronteiras do nosso país e chegou com força total em Washington. Para a gente entender o tamanho do problema que o governo brasileiro e o Supremo Tribunal Federal arrumaram para si mesmos, a gente precisa olhar para o contexto. A gente vive em um mundo onde os gestos importam, onde a diplomacia é feita de sinais. E qual foi o sinal que o Brasil enviou para o mundo ao prender o principal líder da oposição? O sinal foi o de que aqui a divergência política pode ser criminalizada. O sinal foi o de que as instituições que deveriam ser neutras parecem ter escolhido um lado. E esse sinal foi captado imediatamente pela maior potência do planeta. A reação do governo dos Estados Unidos não foi a de um observador distante, foi a de um ator envolvido, preocupado e, acima de tudo, indignado. Quando a notícia chegou ao presidente Donald Trump, a primeira reação dele foi de incredulidade. A gente viu os relatos de que ele, num primeiro momento, achou que fosse algum engano, alguma confusão, mas quando a ficha caiu, quando ele percebeu que o seu aliado, um homem que ele disse respeitar e considerar honesto, tinha sido colocado atrás das grades, o tom mudou. A tristeza deu lugar à determinação. E é aqui que a gente entra na parte que a grande mídia brasileira não está te contando com a devida profundidade. Eles querem que você acredite que tudo isso é apenas barulho, que as notas dos americanos são apenas protocolares. Mas não são. O que está em curso é uma operação de resposta. Uma operação desenhada para mostrar que existem consequências para quem atropela o Estado de Direito. Vamos analisar quem são as pessoas que estão falando. Não são estagiários, não são funcionários de baixo escalão. Estamos falando de Marco Rubio, o secretário de Estado, estamos falando de Christopher Landau, o vice-secretário, estamos falando de gente que tem a caneta na mão, que decide quem entra e quem não entra nos Estados Unidos, quem pode e quem não pode fazer negócios com bancos americanos. Quando essas pessoas vêm a público e usam termos como caça às bruxas, violação de direitos humanos e desmantelamento do Estado de Direito, eles não estão dando opinião. Eles estão construindo a base legal para agir. A declaração do Christopher Landau é, talvez, a mais pesada de todas. Ele disse que dói ver o ministro Moraes devastando o Estado de Direito e arrastando as relações entre as duas nações para o ponto mais sombrio em 2 séculos. Vocês têm noção do peso histórico dessa frase? Em 200 anos de história, com guerras mundiais, com ditaduras militares, com crises econômicas, nunca, segundo ele, a nossa relação esteve tão ruim. E ele aponta o culpado com nome e sobrenome. Ele diz que enquanto o Brasil deixar o destino dessa relação nas mãos de um único ministro, não há saída para a crise. Isso é um ultimato. É os Estados Unidos dizendo para o Brasil, ou vocês resolvem essa situação interna, ou vocês vão se tornar um pária diplomático. E a gente sabe o que acontece com países que viram párias para os americanos. Eles sofrem, a economia sofre, o povo sofre. E o plano de retaliação que está sendo desenhado em Washington é muito mais sofisticado do que uma simples nota de repúdio. Eles sabem que notas não funcionam com quem se acha dono da verdade. Eles sabem que a única linguagem que esse tipo de poder entende é a linguagem da perda. Perda de dinheiro, perda de prestígio, perda de liberdade. Por isso, a estratégia americana se baseia na Lei Magnitsky. A gente tem falado muito sobre ela aqui, mas é importante reforçar como ela funciona. Ela foi criada para punir violadores de direitos humanos ao redor do mundo, congelando seus bens e proibindo sua entrada nos Estados Unidos. O ministro Alexandre de Moraes já foi sancionado. Mas o que o governo Trump percebeu é que sancionar apenas ele não foi suficiente para parar a escalada autoritária. Pelo contrário, parece que a sanção serviu como combustível para que ele dobrasse a aposta e prendesse o Bolsonaro. Então, qual é a próxima fase do plano? É a expansão do alvo. É o que a gente chama de transbordo de responsabilidade. O governo americano, segundo as informações que chegam dos bastidores, está se preparando para aplicar sanções não apenas ao ministro, mas a toda a sua rede de apoio. Isso inclui, como a gente já viu, a possibilidade real de sancionar familiares, como a esposa do ministro, a advogada Viviane Barci. Essa é uma jogada de uma dureza extrema. Ao mirar na família, o governo Trump está dizendo que não existem santuários, que não existem esconderijos para o patrimônio de quem eles consideram violadores de direitos. Se o ministro usa a estrutura familiar para blindar seus bens, essa estrutura também se torna um alvo legítimo. É uma forma de asfixia financeira que atinge o indivíduo onde mais dói na sua casa,
no futuro dos seus filhos. Mas a lista não para por aí. A ameaça se estende aos cúmplices. E quem são os cúmplices na visão americana? São os outros ministros do STF que, por omissão ou por voto, validam os atos de Moraes. São os parlamentares, como o presidente do Senado e da Câmara, que se recusam a usar os freios e contrapesos da Constituição para parar os abusos. O recado do deputado americano Rick McCormick foi cristalino. Ele disse que Moraes e todos os que permitem seus abusos no STF e no Congresso brasileiro serão severamente punidos. Vocês conseguem perceber a mudança de tom? Antes, a crítica era focada em uma pessoa. Agora, ela se espalhou para todo o sistema. Eles estão dizendo que quem se omite também é culpado. Quem lava as mãos também está sujo. E essa ameaça tem o poder de causar um terremoto em Brasília. Porque a gente sabe que a lealdade no mundo político é muito frágil. Ela dura apenas enquanto os interesses convergem. No momento em que apoiar o Alexandre de Moraes passar a custar o visto para Disney, a conta no banco em Miami, ou a reputação internacional, a gente vai ver muita gente pulando do barco. E é exatamente isso que o plano americano quer provocar. Eles querem isolar o ministro. Querem que ele se torne tóxico para os seus próprios pares. Querem que o custo de mantê-lo no poder seja tão alto que o próprio sistema decida que é hora de se livrar dele. É uma estratégia de implosão. A gente viu, por exemplo, que o ministro Gilmar Mendes, em uma tentativa desesperada de manter a pose, disse que as sanções não afetam a vida institucional do país. Mas a informação que o Paulo Figueiredo trouxe é que, nos bastidores, o clima é de pânico total, que tem ministro chorando, que eles sabem que a coisa ficou séria. Quando a água bate no pescoço, a arrogância costuma diminuir rapidinho. E não podemos esquecer do impacto que isso tem na nossa economia. O Brasil não é uma ilha. Nós dependemos do comércio internacional, dos investimentos estrangeiros. Quando a maior economia do mundo diz que o nosso Estado de Direito está desmoronando, que não há segurança jurídica aqui, o investidor foge. O dólar sobe, a inflação volta. Quem paga a conta da irresponsabilidade de Brasília é o trabalhador, é a dona de casa, é o empresário que tenta gerar emprego. A prisão de Bolsonaro, nesse cenário, foi um tiro no pé monumental. Eles acharam que estavam demonstrando força, mas na verdade estavam apenas acelerando a sua própria queda. Eles uniram a oposição interna, acordaram quem estava dormindo e trouxeram para a briga o adversário mais perigoso que poderiam ter. Aqui dentro do Brasil, a reação também foi forte. A gente viu governadores importantes, como Tarcísio de Freitas, Ratinho Júnior e Cláudio Castro, saindo de cima do muro e criticando abertamente a prisão. A gente viu figuras do Centrão, que sempre foram muito cautelosas, como Gilberto Kassab e Arthur Lira, demonstrando desconforto e preocupação. Isso mostra que o consenso em torno do STF quebrou. Eles não têm mais o apoio incondicional da classe política. Eles estão ficando sozinhos. E a sociedade também acordou. A sensação de injustiça, de que a lei não vale para todos, de que existe uma perseguição implacável contra um lado do espectro político, se espalhou. Mesmo quem não é bolsonarista raiz começa a se perguntar se fazem isso com o ex-presidente, o que não fariam comigo. A insegurança jurídica deixou de ser um termo técnico e virou uma sensação real de medo. A narrativa que o sistema tentou vender de que eles estavam salvando a democracia não cola mais. Ninguém acredita que prender um idoso de 70 anos, doente, com base em suposições de fuga, seja um ato de defesa da democracia. O que todo mundo vê é vingança, é ódio, é o uso do poder do Estado para esmagar um adversário. E isso, em vez de pacificar o país, só aumenta a divisão e a revolta. O governo Lula, por sua vez, tenta fingir que não é com ele. O Itamaraty solta notas genéricas sobre soberania, tentando posar de independente. Mas a verdade é que o Lula está apavorado. Ele sabe que a crise com os Estados Unidos é um desastre para o seu governo. Ele sabe que, se a economia afundar por causa de sanções, a sua popularidade, que já não é lá essas coisas, vai para o buraco de vez. Ele sabe que se tornou refém das decisões do Alexandre de Moraes. O destino do governo dele está amarrado ao destino de um juiz que parece ter perdido o controle. E a gente precisa falar sobre o futuro. O que vem depois dessa prisão? O sistema aposta que o bolsonarismo vai morrer, que sem o líder, o movimento se desfaz. Mas a história mostra que mártires são muito mais perigosos do que líderes livres. A prisão de Bolsonaro deu a ele uma aura de vítima que nenhum discurso político conseguiria dar. Ela galvanizou a base, deu um novo propósito para a militância. E com a ajuda externa, com a pressão dos Estados Unidos, essa base ganha uma esperança renovada. Eles não se sentem mais sozinhos lutando contra um gigante. Eles sentem que têm aliados poderosos. E isso muda tudo. Isso dá coragem para enfrentar, para protestar, para não aceitar calado. A estratégia de terra arrasada que o STF parece ter adotado pode acabar arrasando com eles mesmos. Eles esticaram a corda até o limite e agora ela está prestes a arrebentar. A vingança de Trump, as sanções, o isolamento internacional, a revolta interna, a crise econômica, tudo isso forma uma tempestade perfeita que pode varrer as estruturas de poder que se achavam eternas.
Eu acredito que os próximos dias e semanas serão decisivos. A gente vai ver se o sistema vai ter a capacidade de recuar, de tentar buscar uma saída negociada, como a prisão domiciliar, ou se eles vão continuar na toada do confronto total. Se escolherem o confronto, eu temo pelo que pode acontecer com o nosso país, mas, ao mesmo tempo, eu tenho a esperança de que dessa crise possa nascer um Brasil mais forte, com instituições que realmente respeitem a lei e a vontade do povo. A lição que fica é que o poder sem limites é o caminho mais rápido para a ruína. O ministro Moraes, ao tentar ser tudo, ao tentar ser o juiz, o legislador e o executor, acabou se colocando em uma posição insustentável. Ele se tornou o problema. E na política, quando alguém se torna o problema, a solução costuma ser a sua remoção, seja pelo impeachment, seja pela pressão, seja pelo isolamento. A gente vai continuar aqui acompanhando cada passo, cada movimento. A gente não vai deixar que a verdade seja sufocada. A gente vai continuar a mostrar o que a grande mídia tenta esconder. Porque a nossa lealdade não é a homens ou a partidos. A nossa lealdade é ao Brasil, à liberdade e à justiça de verdade. Essa história da retaliação americana é a prova de que o mundo não está cego para o que acontece aqui. E que por mais que tentem nos calar, a nossa voz está sendo ouvida. A prisão do Bolsonaro não foi o fim. Foi o começo de uma nova fase, muito mais intensa e perigosa, da nossa luta. E nós estamos prontos para ela. E você, o que acha que vai acontecer? Será que o STF vai aguentar a pressão? Será que o governo Lula vai conseguir se equilibrar nessa corda bamba? Deixe sua opinião nos comentários. É muito importante a gente trocar ideias e se manter unido nesse momento tão difícil. Se você gostou dessa análise, se ela te ajudou a entender melhor o cenário, não esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda muito o nosso canal a crescer e a chegar a mais pessoas. E se ainda não é inscrito, se inscreva agora, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. A gente se vê na próxima com mais verdades que você precisa saber. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus.